Zack Snyder é um diretor de cinema conhecido pela qualidade estética de seus filmes, ou seja, ele cria belos visuais. Independente se você acha que suas obras faltam substância, não há como negar que Snyder consegue transformar até a mais violenta das cenas visualmente atraente. Mas como o diretor faz isso? Meu nome é Brian e esta é a estética de Zack Snyder. Muitos diretores são conhecidos pelas fortes características presentes em seus trabalhos. Wes Anderson cria planos simétricos e constantemente usa amarelo. Edgar Wright usa uma montagem minuciosa para criar humor. E Tim Burton, com seus visuais góticos, são alguns exemplos de marcas registradas destes cineastas. Com Zack não é diferente. Seus traços mais comuns são o uso de câmera lenta, reproduzir painéis dos quadrinhos que adapta e o recorrente uso de violência. Mas há também algumas composições estéticas que são tão importantes quanto no trabalho deste diretor. Observe esta cena de Watchmen. Plano detalhe, pequena profundidade de campo, mostrando apenas a mão do personagem centralizada no quadro. Bonito, né? A mesma composição é utilizada em Man of Steel, 4 vezes. Repare que em todas as vezes que a composição é usada, ela representa um momento de vulnerabilidade para os personagens, dentro do contexto de cada filme. A perda do Comedian, o nascimento de Kal-El, Superman caído após sua primeira tentativa de voo, Zod se adaptando ao nosso ambiente e, por fim, Zod devastado de joelhos. Aliás, o primeiro e último momento em Man of Steel formam outra rima visual, uma vez que no primeiro vemos a esperança, a vida de Krypton e no último a sua ruína. Veja outro exemplo, novamente começando por Watchmen. Wide shot, personagens de frente um para o outro, centralizados no quadro. Bonito, não é? Esta mesma composição é utilizada em Sucker Punch, e 2 vezes em Man of Steel. Além das composições, Zack Snyder também reutiliza técnicas cinematográficas em seus filmes. Muitas vezes o diretor constrói suas sequências de ação manipulando o tempo, intercalar slow motion, zoom e até alternar a perspectiva do público com a câmera. Com isso, ele evita fazer vários cortes durante a cena e nos dá uma visão mais detalhada de tudo o que está acontecendo. Nesta sequência de 300, uma das mais famosas do filme, a câmera acompanha sem nenhum corte, enquanto Leônidas deixa uma fileira de adversários no chão. Durante toda a sequência, que possui mais de 1 minuto, Snyder manipulou o tempo ao entrar e sair do slow motion e do zoom para enfatizar o que ele quer mostrar. Agora perceba como nesta sequência de Sucker Punch, Zack Snyder não só manipula o tempo, mas nossa perspectiva da cena, ao mudar constantemente a direção da câmera ao longo da ação. A mesma técnica de zoom in and out é usada em Man of Steel, onde o diretor optou por sequências rápidas e empolgantes e deixou o slow motion de lado. Estas são algumas características do trabalho de Zack Snyder e suas qualidades estéticas. Se tiver gostado deste vídeo, assine o canal para mais análises de cinema. Obrigado por assistir.